Chegou! Bora! Bora lá! Finalmente esse encontro aconteceu, né? Finalmente. Então, galera, bem-vindo ao Bate-Papo de Empreendedor. Convidado de hoje, grande Ael, ou Rafael, para os mais íntimos. Obrigado pelo convite. A gente já se fala há um tempinho, né? Que eu falo que vou vir visitar vocês, tu fala que vai visitar a gente e a gente acaba nunca marcando. Finalmente o encontro saiu. Então, nossa satisfação tá aqui. E vamos compartilhar conteúdo com essa galera, né? Até quando tu fez o convite, tu falou, cara, vamos falar de marketing, vamos falar de vendas, vamos falar de infoproduto, vamos falar de dropshipping. Empreendedorismo no geral na veia. E vamos compartilhar conteúdo com essa galera. Show de bola. Então, o que acontece, galera? O Ael já é um amigo de longa data e ele vem lá dos primeiros empreendedorismos que a gente fez, que a gente começou a trabalhar com evento. Mas ele também já trabalhou com dropshipping, já trabalhou com infoprodutos, lançamentos. O cara é um expert, não só na parte digital, mas principalmente, eu diria, na parte de processos e pessoas. Porque não importa qual tipo de empreendedorismo que tu faça, é sempre de pessoas para pessoas. E aí é o que eu sou fã também, a gente se conecta muito com esse propósito de compartilhar esses conhecimentos. Cara, conta aí pra gente como é que tu começou no empreendedorismo e quantos anos tu tinha e como é que foi desenvolvendo. Não, legal. Eu até gosto bastante dessa história. A gente estava conversando aqui antes de entrar, né? Que a nossa história ela é muito parecida em alguns pontos e elas se conectam e se cruzam, né? Em alguns outros. Então, eu sou de Porto Alegre, né? E eu entendi... Só um pouquinho o som aqui. Deu. Eu entendi tardiamente, né? O que era o mercado de trabalho. Eu não entendia muito bem o que era o mercado de trabalho e também talvez entrei tardiamente no mundo dos eventos aqui em Porto Alegre. Então aqui, pelo menos em Porto Alegre, é muito normal a gente ter os representantes nas turmas do ensino médio ainda para divulgar eventos. E eu lembro que eu tinha 16 anos, estava no segundo ano e um amigo meu vendia ingresso. Comprei o ingresso dele para ir para uma festa. Ele me convidou, cara, eu vou ali acertar os ingressos, eu nem entendia muito bem o que era. Não quer ir comigo? Chegando lá, eu vi ele acertando ingresso, ganhando cortesia, ganhando comissão para a festa que eu paguei para ir. Opa, também quero isso. Eu conheço tanta gente quanto tu. E daí ali, né, na época da New Fever, e a New Fever é legal destacar, né, que ela formou muitos empreendedores aqui em Porto Alegre. Muita gente passou pela New Fever. E minha trajetória no empreendedorismo começou ali, né, como um representante de vendas dentro do meu colégio. Então, foi onde eu conheci o Iago, acho que a gente vai conversar mais pro final desse papo, né, que nossas histórias se cruzaram de novo, agora mais recentemente. Mas, dentro de como representante de vendas, apesar de ter entrado tardiamente nesse mercado, porque é normal tu entrar com 14, 15 anos, ali na oitava, no primeiro ano, eu entrei pro segundo, eu consegui me destacar e crescer muito rápido como um representante. Então, eu entendi rapidamente como que funcionava aquela metodologia de venda. Então, eu tenho direito a 10% e a cada 10 eu ganho uma cortesia. Então, de repente, eu consigo botar alguém para vender para mim, eu dou a cortesia para ela se ela vender 10 e fico com a comissão. Ou vice-versa. Às vezes, tinha alguns representantes que não queriam ir na festa. Cara, eu te dou a comissão, tu me dá tua cortesia, eu vendo tua cortesia e fico com o valor para mim. Então, eu montei uma equipe muito rápida. Sobre pessoas, né? Sobre pessoas. Então, a minha história com pessoas, montar equipe, delegar, construir time, ela começou muito cedo, quando eu tinha 16 anos. E como eu montei esse time muito cedo e eu gostava muito de compartilhar com o time, eu acabei me destacando rapidamente. Então, entrei tardiamente com 16, entrei, mas um ano depois eu já, sei lá, vendia 500 ingressos por festa. Então, Porto Alegre também, né, como todo mundo se conhece, meu nome começou a circular em algumas rodas, foi aí então que com 17 anos me convidaram para ser sócio de uma produtora. Daí a gente fazia festas estudantis, então tinha minha equipe, eu era muito mais em relações públicas, né, dentro da operação, não cuidava tanto da parte de produção. E daí com o Gabriel Rodrigues, que é um DJ aqui de Porto Alegre, é incrível, né? Que também muita gente passou ali pelo entorno dele, né, que muita gente que empreende já teve alguma parceria com ele. A gente montou os nossos primeiros eventos. Então ali com 17 anos foi quando eu fiz meu primeiro evento mesmo como empreendedor, como dono do projeto, né? Apesar de que eu não associo, né, ser dono ou ser chefe com ser empreendedor, né? Muita gente é empreendedor dentro de uma empresa, sendo CLT. E rapidamente a gente também começou a fazer coisas diferentes em Porto Alegre, então a gente também se destacou em certo ponto. Então, assim, daí se tu me perguntar qual era o nome da produtora, a gente teve várias, né? Então era comum a gente ficar mudando de nome, a gente ainda estava em construção, entendendo, construindo uma identidade.
E ali a gente começou a fazer algo diferente do que tinha na época, porque era muito show, né? Então, principalmente para esse público de ensino médio, era, cara, show, 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 show. E até hoje, não à toa, ele é DJ, né? A gente vinha, cara, mas peraí, tá, é legal ter um show, mas o principal dos eventos não necessariamente é o show, são as pessoas. Então, a gente trazia muito essa pegada de relacionamento entre as pessoas. Então, a gente veio com um conceito que hoje é mega batido, que, cara, vamos fazer uma festa. O principal não vai ser o show, o principal são as pessoas que vão ir na festa. E daí, acho que o grande ponto de virada, daí depois de um ano depois, assim, comecei com 17, com 18, acho que talvez o grande ponto de virada, tanto para mim quanto para ele, foi que a gente fez uma festa na Planet Music Hall chamada Mansão do Stifler, que na época, né, se eu tô falando de 2011, o funk ele ainda tinha um certo tipo de preconceito no sentido de, eu não vou nessa festa porque tem uma atração de funk, funk é pra chinelagem. Mas todo mundo ouvia funk, de todas as classes sociais. Então a gente construiu essa festa e botou lá, atração surpresa. E a atração surpresa era uma atração de funk. Então a gente mobilizou literalmente toda Porto Alegre, região metropolitana. A casa lá, ela tinha capacidade para 2.500 pessoas e, cara, deve ter ficado no mínimo umas 1.000 pessoas do lado de fora sem conseguir ingresso e a gente socando gente para dentro. Então ali foi um grande ponto de virada, que daí a gente profissionalizou um pouco mais a nossa gestão, nossa marca mesmo, que daí a gente construiu a Touch. Que tinha, me lembro. Que tinha uma sociedade com a WhatsApp. Então, a gente basicamente era um grupo, ali a gente já estava se relacionando com outras pessoas do mercado de estudantil, de festas estudantil. A gente criou um grupo com 2 marcas e a gente fazia festa. Daí a gente tinha uma classificação por colégios, por categoria. A Touch cuidava de certos colégios, a WhatsApp cuidava de outros, e ali a gente começou a expandir um pouco mais. Daí até para dar uma pausa, né, para deixar tu falar um pouquinho. Mas, assim, acho que assim, o primeiro aprendizado que eu trago muito dessa época, assim, de 2011, foi que chegou um determinado momento em que a gente estava movimentando muito dinheiro, girando muito dinheiro, mas o dinheiro não parava no bolso. Então, pensa assim, era um garoto de 18 anos, movimentando muito dinheiro, a gente chegou a fazer festa no Pepsi On Stage para 5.000 pessoas. Chegava no final da festa, o dinheiro não ficava no bolso. A gente gerava muita coisa, mas a gente administrava muito mal. Tinha um controle muito ruim. Daí também eu vejo assim, que é um grande ponto de virada assim, na minha história, que daí eu fui mais para essa parte de processo e administrativa. Foi porque ali eu entendi, cara, preciso estudar. Não tem como eu estar movimentando tanto dinheiro, movimentando tantas pessoas e não estar parando dinheiro no meu bolso. Daí eu prestei vestibular para administração na URGS, passei, e dali eu comecei a entender mais sobre processos, né? Então eu vejo que ali tem um ponto de ruptura muito grande na minha história, porque eu era muito bom de relacionamento e não tão bom quanto processo. Sempre fui organizado, mas não entendia muito bem processos. Ali eu entendi, cara, eu preciso ter um complemento, porque não adianta ser muito bom de relacionamento e não ser bom na parte administrativa. E daí eu tive essa ruptura de que eu fui mais para essa parte de, cara, vou estudar. Sair menos diminuir essa parte de relacionamento. Cara, administrativo financeiro é comigo, eu vou montar processo, eu vou fazer planilha de custo, eu vou cuidar dessa parte que é mais engessada, menos glamurosa, talvez, mas que ela é necessária para uma operação saudável, né? Então ali, enfim, daí entrei na administração, comecei a estudar. Na URGS? E comecei a me especializar mais na URGS. Pessoa inteligente é outra coisa, né? É tranquila a média da URGS. Não, mas eu vejo assim, eu sou fascinado por empreendedorismo e tem um ponto assim de intersecção muito importante entre as pessoas que vão conseguir destoar na carreira de empreendedorismo e aquelas que às vezes não conseguem, que é o que a gente abraça logo de cara, que é as vendas, né? Então, o empreendedor, ele tem que saber vender. O empreendedor, ele tem que, tipo assim, querer dar aula disso, porque para muitas pessoas é um bloqueio. E quando tu quebra esse bloqueio, tu começa a entender que venda é mais sobre ajudar a pessoa do que tentar convencer a pessoa. E grande parte do marketing, que a gente fala tanto hoje de marketing digital, ele é muito mais sobre marketing de relacionamento. O digital é uma maneira de tu construir relações com as pessoas, mas as pessoas têm que curtir, têm que estar numa comunidade, num emblema. E total, né? Fez toda a diferença passar por essa fase muito jovem de festas, né? Eu também produzi festas durante muitos anos.
A gente até se conhecia ali, fez algumas coisas juntos, e esse caminho nosso foi sempre muito parecido. Depois das festas, como é que foi pra ti descobrir? Porque não sei como é que foi pra ti, mas pra mim eu via, tipo, tá, aquilo ali era um momento. Aquilo ali, eu não ia querer ter 40 anos e estar trabalhando com festas. Poderia trabalhar com eventos, que eventos é uma coisa diferente. Mas como é que foi a teus próximos passos a partir dali? Como é que tu seguiu? Legal a pergunta. Até assim, fazendo um complemento com o que tu falou, né? Eu entendo que se a pessoa ela diz que não gosta de vender ou não sabe vender, é porque ela ainda não encontrou um processo que case com as características delas de venda. Porque, por exemplo, se eu for fazer a venda de um evento, tem que ter muito forte o relacionamento, essas características vão casar com um determinado perfil. Agora, não, preciso fazer a venda de um imóvel. Cara, são características que tem de relacionamento também, mas também de ter um fechador ali mais incisivo. Não tanto o relacionamento que tu tem nos eventos que, para que tu ganhe dinheiro, precisa ter um relacionamento longo e duradouro. Ali, em relação a um imóvel, claro, tem um processo de negociação longo, mas ele é mais imediato. Digamos assim, o vínculo ele se encerra mais rápido após a venda, né? O que não deveria, né? Se o cara é um bom vendedor, ele vai manter o relacionamento e vai entregar aquilo que ele vendeu, que não necessariamente é o imóvel. É o sonho que vem junto do imóvel, né? Mas daí a gente pode entrar depois. O que aconteceu, assim... digamos assim, a minha ruptura com os eventos, eu entendo que ela aconteceu tardiamente. Então, quando eu fiquei de 2010 a 2017 fazendo evento, 7 anos. E no final ela já era muito mais uma relação de construir 7 anos dentro de fiz minha caminhada durante 7 anos. Eu já entendia que não era aquilo que eu queria, mas se não é o que eu quero... eu sei que não é o que eu quero, mas daí vem uma pergunta que é tão difícil quanto, mas o que eu quero? E eu não entendia muito bem o que eu queria construir a partir dali. Eu entendia que não eram os eventos, mas eu não sabia o que eu queria. Então, teve uma época, assim, que foi assim, dessa ruptura, que eu decidi que, cara, eu não quero mais empreender. Eu botei isso na minha cabeça, falei, cara, eu tô aqui há 7 anos, eu tô acostumado a um ritmo diferente, que o ritmo diferente é, cara, eu vou trabalhar depois das 18. Eu vou trabalhar no sábado e no domingo. Para mim isso era um normal. Vou trabalhar numa sexta-feira de noite, num evento, né? As pessoas estão aqui vindo se divertir, mas eu tô trabalhando. E quando eu decidi assim, cara, tô cansado, não quero mais, a gente vendeu nossa produtora. Eu fui assim pro mercado de trabalho e eu recebi um convite também para trabalhar numa empresa, assim, para trabalhar na parte comercial de uma empresa. Casou muito bem, assim, né? É muito engraçado o quanto as oportunidades aparecem quando a gente está atento a elas. Então, esse convite veio no momento certo, porque se de repente se viesse um mês antes ou um mês depois eu não aceitaria, mas veio no momento certo. Casou também um pouco assim com o meu término de faculdade. Então, quando eu estava finalizando o meu TCC, que era uma parte que eu precisava dar centrar um pouco mais para construir ali, né, o TCC e me formar. Daí eu fui trabalhar, assim, a gente vendeu a empresa. O meu ex-sócio, né, ele foi para o mercado digital. Daí a gente já pode começar a falar um pouco sobre isso, que ele introduziu o tema que foi... Cara, ouvi falar de uma coisa chamada dropshipping. Vou fazer dropshipping. Não quer fazer comigo? Na época a gente estava procurando alguns modelos de negócio, a gente falou de diferentes coisas e no fim ele, cara, vou fazer isso de dropshipping. E daí tem um erro grande meu aí, tá? Porque eu não acreditei no modelo de negócio que ele me apresentou lá atrás, quando ninguém falava sobre ele. Então eu pesquisei sobre dropshipping, mas tô falando de 2017, então hoje tu bota ali no Google, tu bota no YouTube e tu vê muito fácil o que é dropshipping. Na época não tinha tanto conteúdo. Só para fazer um parênteses, a primeira pessoa que falou a palavra dropshipping para mim, sabe quem foi? O Iago, que já participou desse podcast aqui, Iago Martins. Se vocês não conhecem, procurem aí no Instagram. Ele também sabe muito sobre marketing digital. Hoje trabalha junto com a El. Mas foi a primeira pessoa que falou isso. Na época eu já vinha do infoproduto. Então eu sabia fazer lançamento, sabia fazer muitas coisas do marketing digital, mas eu não conhecia ainda o dropshipping. E daí,
cara, hoje o escritório, todas as coisas que a gente está tendo aqui, os equipamentos veio através do dropshipping, que na minha opinião, o dropshipping é a melhor maneira e a mais fácil de todas de tu iniciar. Tu não precisa te expor, tu não precisa saber tanto de copy quanto o infoproduto precisa, tu pode começar com menos dinheiro, é mais rápido o resultado, tem tudo isso, né? Mas antes de tu falar mais agora sobre dropshipping, tu que tem bastante experiência, eu aprendi muito contigo nas tuas videoaulas, quando eu estava começando nos teus cursos. Explica aqui pra galera que não conhece o que é o dropshipping. O dropshipping, daí tem algumas divergências aí, já vi pontos diferentes, né, de opinião, né? Mas basicamente ele é um modelo de logística, né? Eu não detenho um produto, eu faço a venda dele e daí eu tenho um fornecedor que vai fazer a entrega diretamente para o meu cliente final. Então, tem algumas vantagens em relação a isso, né? Eu não preciso fazer um investimento tão grande, porque eu não preciso comprar estoque, eu não preciso armazenar estoque. Eu basicamente, cara, preciso fazer a venda, e daí fazendo a venda, tem um processo de negociação com o meu fornecedor, e o fornecedor vai entregar direto pro meu cliente. A maneira mais simples de explicar o que é dropshipping para mim é essa, né? Cara, é um modelo de logística, que basicamente é tu ter um e-commerce sem estoque. Mas, assim, o processo de venda é muito parecido com um de e-commerce. O que muda realmente é o modelo de logística. O que muitas pessoas, assim, eu sei que chegou muita gente nova aqui no canal, não sabem e vê, o que tu faz, com o que tu trabalha. Hoje, o que eu tenho é dropshipping, infoproduto e uma empresa de software como serviço, que a gente chama de SaaS, Software as a Service. Então, a venda online, ela acontece para vários tipos de meios, né? E pensa aí, você que quer começar agora a fazer alguma venda online, tem maneira melhor do que tu começar com uma loja que não tem estoque? Ou seja, não precisa investir em estoque, tu vai pegar o dinheiro do cliente, comprar do teu fornecedor e ele vai mandar direto para tua pessoa sem ter que ir nos correios, sem ter que fazer tudo isso. É incrível, né? É uma oportunidade de mercado absurda. E ela pode ser para muitos produtos. Como é que começou? Como é que tu deu início na carreira do Drop? Eu tinha esse sócio, né, que a gente acabou se separando, ele apostou no dropshipping, eu não botei muita fé nisso, fui daí pro mercado de trabalho, recebi esse convite trabalhando na área comercial. Fiquei ali menos de um ano, né, e daí no início eu achava diferente, porque daí 18 horas eu estava indo embora. 18 horas, não tô mais falando de trabalho, que estranho. Sábado e domingo eu tinha livre, que no início parecia uma liberdade, mas eu comecei a sentir falta de ter aquela adrenalina da coisa mais intensa mesmo profissionalmente, né? Deu um tempo, né? Então, esse meu ex-sócio, ele acabou dando muito certo no dropshipping. Então, ele foi uma das primeiras pessoas a acreditar no Brasil sobre esse modelo de negócios. E, cara, deu certo. Como a gente tinha uma boa relação, ele sabia como eu trabalhava, ele precisava de alguém para tocar a operação dele. E ele lembrou de mim. Então, naturalmente, assim, surgiu um convite, daí ele até me contratou como um prestador de serviço na época, então, eu era sócio, não acreditei no modelo e fui trabalhar com ele como um prestador de serviço. Na época, eu já sentia falta de ter aquele algo a mais e a proposta dele foi, cara, em descobrir um modelo de negócios que funciona, dei certo, tô alugando um escritório, a gente conversou isso num sábado, eu lembro muito bem. Aluguei um escritório, sei lá, ontem, na sexta-feira, fechei o contrato, tô pegando a chave segunda-feira e eu quero que tu toque o escritório para mim. Então, eu entrei no digital através desse convite, através do dropshipping, que foi o que expandiu a minha cabeça sobre o que é o mercado digital. Então, eu tenho uma opinião muito parecida com a tua. O dropshipping é um ótimo modelo para começar. O dropshipping, ele deu toda a minha base dentro do mercado digital. Eu aprendi com o dropshipping, sou muito grato ao dropshipping. E além de ter essa barreira de investimento baixa para entrar, depois a gente vai falar de outros modelos, né? Eu conseguia reinvestir aquilo que eu estava faturando muito rápido. Na época eu tinha conta de adiantamento lá do Mercado Pago. Então eu vendia hoje, recebia amanhã e já estava reinvestindo esse dinheiro. A gente vai conversar, mas, por exemplo, eu trabalhei também durante 2 anos fazendo lançamentos. Meu fluxo já era diferente. Eu vendia hoje e recebia 30 dias depois o dinheiro entrava na minha conta. Então, como que eu vou me organizar para dar escala para isso? Então, o dropshipping, tu tendo um checkout bom, tu tendo, enfim, um bom relacionamento com o teu fornecedor, tu tendo um bom produto para vender, cara, tu escala muito mais rápido. E um domínio sobre a operação, né? Muito, muito maior. Então,
Isso, o dropshipping me deu uma base muito boa de anúncios, de copy, de página de vendas, de entender o mercado digital. Porque antes de entrar no dropshipping, eu fazia uma confusão que eu vejo que muita gente faz, que é, por exemplo, associar o que é o mercado digital? É fazer post. Cara, o mercado digital ele é muito maior do que isso, tem muito mais possibilidades do que isso. Depois eu fui entender que fazer post é uma profissão, não é nem um mercado, é um social media, entendeu? É uma possibilidade que tu tem dentro do mercado, mas o mercado ele é muito abrangente. Então eu entrei, né, através de um convite desse meu ex-sócio para tocar a operação dele. E casou muito bem, né? Então ele foi muito visionário, assim, de entender um modelo, ter pouco conhecimento sobre aquilo e apostar naquilo, coisa que eu não fiz. E eu vejo também que ele foi bastante inteligente quando ele me chamou. Porque, modéstia à parte, a gente estruturou uma operação que a gente era muito ágil. Enfim, eu estruturei bastante daí os processos dele. Dominei esse mercado de dropshipping mesmo, de operação no digital. Então, eu lembro assim, cara, durante os 6 primeiros meses eu vivia no escritório e eu sentia prazer, tesão em ver aquilo acontecendo. Porque... imagina, eu nunca tive um contato com o mercado digital. Mas o que é anúncios? Tem aqui o Facebook Ads. O que é posicionamento? Aqui tem um anúncio. Tem a Shopify. Eu tenho um fornecedor lá no AliExpress. Eu tenho daí uma ferramenta que integra o produto lá no AliExpress, na Shopify. Mas eu preciso criar produto. Mas daí eu preciso entender minhas métricas dos anúncios. É um quebra-cabeça gigante. Quebra-cabeça gigante. E eu tenho uma equipe que eu preciso também dominar o processo para passar para eles, fazer ajustes no processo e lidar com pessoas. Que, querendo ou não, o sucesso de uma operação ela é fundamentalmente, na minha opinião, dependente de pessoas. Pode ter um melhor processo. Se não tiver boas pessoas para executar aquele processo, não vai dar certo. E pessoas têm altos e baixos. Então, não dormi legal essa noite. Saí final de semana e exagerei. Briguei com meu namorado. Tô com um problema na saúde da minha família. Tô rodei na autoescola. Cara, tudo vira problema. Tudo vira problema. Esqueci meu almoço. Tô sem dinheiro para almoço, porque não me organizei financeiramente. Então, tudo vira problema. Então, nessa época em específico, assim, foi um desafio bom, assim, que me motivou e me desenvolveu muito. Me apresentou o mercado digital e também me fez me desenvolver ainda mais como gestor, né? Então, cara, foi uma experiência única, assim. O que a pessoa precisa saber, assim, para começar no dropshipping? Quais são os tipo, você dizer assim, cara, vamos começar agora uma loja de drop, o que a gente tem que fazer? Essa resposta depende, tá? Porque a primeira coisa que, daí não necessariamente dropshipping, mas que eu falaria para a pessoa estudar é copy. Copy. Tá? Mas... alertando que esse resultado e o teu desenvolvimento de copy, ele não vai vir no curto prazo. Então, tu tem que estar disposto a investir nisso. Porque é difícil de mensurar. O que é copy? Explica pra gente. Copy, basicamente, é a escrita persuasiva, né? Então, diferente de um redator, onde, por exemplo, eu vou ter uma descrição sobre um determinado produto, ou um determinado processo, ou uma determinada atividade, eu vou desenvolver uma escrita e daí... posso utilizar gatilhos mentais, não necessariamente eu vou utilizar, né? Gatilhos mentais não é copy, não é só copy não é só gatilhos mentais, né? Tem muita gente que acha que é a mesma coisa. Mas que eu vou entender primeiro meu potencial cliente e eu vou construir um texto em que primeiro eu vou engajar ele através desse texto, posso aumentar o grau de consciência dele sobre um problema que talvez ele nem saiba que ele tenha e apresento meu produto como solução. Então, para mim, a venda ela tá muito fundamentada na copy. Então, óbvio que eu preciso ter um bom designer, óbvio que eu preciso ter uma boa estrutura de landing page, mas para mim o ponto de partida é copy. Então, assim, e copy é algo que a pessoa precisa estar estudando constantemente. E para mim é a atividade mais difícil de mensurar. Depois de um tempo, o cara entende que ele é bom de copy. Mas até ele entender que ele não é bom, é uma atividade árdua, porque ele acha que qualquer texto vai produzir esse sentimento de engajamento. Então, assim, como que eu vou construir Daí vamos falar de vídeo. Vou construir a copy para um vídeo de vendas. Cara, o meu vídeo de vendas daqui a pouco vai ter 40 minutos. Como que eu vou manter o cara engajado? 40 minutos? 40 minutos com o meu vídeo de vendas. E 40 minutos vende? Tem muitas pessoas que acham que não vende. Ou por exemplo, essa landing page aqui tá muito longa, tem muita informação.
Cara, depende. Se minha página estiver bem construída e eu conseguir conduzir o meu leitor através dela, quebrando objeções, cara, daí eu tenho uma boa copy, independente do tamanho que ela tenha. Meu vídeo também, né? Então, copy ela é muito para isso, né? Para aumentar o grau de consciência, para quebrar objeções, para despertar o sentimento de compra. Para mim, ela é atividade fundamental em qualquer tipo de negócio, não só no digital. Qualquer coisa. Então, assim, o que eu falaria para ela estudar seria copy. Mas, falando para ela, cara, olha só, tu não vai ser bom no curto prazo. Aceita isso, aprende com isso. Algo que eu também vejo que é fundamental, e daí pensando em escala, o cara vai ter que aprender tráfego. Entendeu? Então, assim, só que para mim, como a copy é fundamental, se o cara tiver uma copy ruim e for bom de tráfego, tá, talvez ele até venda, mas ele vai patinar. Mas é difícil, né? Muito difícil. Se o cara tem uma boa copy, por mais que ele seja mais ou menos no tráfego, cara, ele vai vender. Vai vender. Vai dar segurança de que ele precisa, vai dar o tempo que ele precisa se desenvolver. Então, por isso que eu vejo assim, copy para mim é fundamental. Mas o cara vai ter que aprender tráfego, e aprender tráfego não necessariamente ele vai precisar operar, mas ele precisa ter embasamento caso ele contrate um gestor. Até porque o tráfego vai demonstrar as métricas sobre a copy que ele escreveu para ele entender em qual parte do texto ele tem que se tornar mais persuasivo ou ajustar ela. Né? Perfeito. E falando nisso, por mais que ele delegue a função, eu já não recomendaria delegar a parte de copy. Não existe delegar a parte de copy, né? Esse é o sonho. É o sonho das pessoas. Eu queria encontrar alguém que faça copy para mim. Não existe. Tá? Tu vai aprender a fazer copy, tu vai ser sempre a melhor pessoa que vai vender o teu produto. Né? Até tu aceitar isso, tu pode demorar 6 meses, 1 ano, a vida inteira. Quanto mais cedo tu aceitar, mais rápido tu vai evoluir. Perfeito. A partir disso, talvez tu possa treinar pessoas pelas habilidades que tu desenvolveu para te auxiliarem na copy. É isso. E mesmo assim, tu vai estar ao lado da pessoa ali para dar a orientação, os ajustes que ela precisa fazer. A parte de tráfego, eu já acho que, cara, beleza, tu pode delegar, mas tu precisa ter embasamento teórico para debater com o cara. Então, vou fazer um exemplo esdrúxulo. Assim. Cara, o cara tá fazendo um Facebook Ads, uma campanha de tráfego, levando para uma landing page para tentar fazer conversão. Cara, não vai vender. Entendeu? Então, cara, fiz aí algumas consultorias, algumas mentorias. Muita gente está acessando minha página, estou fazendo uma campanha de tráfego aqui, mas não estou vendendo. Cara, tu pediu pro Facebook tráfego, o Facebook te deu tráfego. E o pior de tudo é que aqueles malditos especialistas do Facebook... Galera, quando as pessoas estão começando a vender na internet, chega uma hora que tu começa a investir bastante dinheiro em tráfego e tu tem aquela... grande momento, um especialista do Facebook vai me ligar. Hoje em dia nem precisa investir muito. Hoje em dia nem precisa investir muito. Cara, essa é a maior roubada do mundo. Tipo assim, hoje a gente sempre diz assim, cara, vamos botar o especialista do Facebook pra falar com essa galera aqui que tá começando, que eles vão querer gostar de falar com eles, mas eles não falam pra ti as coisas que vão realmente fazer a diferença. E não falaram pra te fazer tráfego? Sim. A maioria nem faz campanha. Não faz. Não bota mão. Então ele pega um book lá que deve ter o Facebook ali, cara, a central de ajuda, lê a central de ajuda, decora a central de ajuda e te dá um... Não, e convenhamos, né? O cara que saiba fazer tráfego, ele não vai trabalhar no Facebook. Ele vai dar um jeito de ganhar dinheiro pela internet, né? Exato. E o do Google é igual, tá? Não é exclusivo do Facebook. É igual. Claro, a gente focou no Facebook, mas a maioria das plataformas é assim. Então, um aprendizado é, cara... Eu até fiz algumas, tá? Tem um gerente de contas lá no Facebook e de vez em quando ele me dá alguns insights legais, principalmente quando tá lançando um novo posicionamento, uma nova funcionalidade, mas tem que saber filtrar muito bem o que eles estão falando. Mas daí, voltando ao assunto ali, né? Então, cara, copy, tráfego, e daí, cara, tu vai ter que ser muito bom de resiliente, né? Em relação no início do dropshipping, porque tu vai errar muito. Então tu tem que estar preparado para isso financeiramente e emocionalmente. Eu vejo assim principalmente financeiramente. Porque tu pode ter acertado um mês, às vezes acontece de tu fazer 30, 40, 50 mil de lucro num mês e no outro tu não deu, esses 30 mil não vão te durar para sempre, né? Tem que conseguir replicar o acerto. Esse foi um dos grandes ensinamentos que eu tive fazendo eventos. Então... num mês eu brincava, né? Cara, um mês eu tô rico, um mês eu tô pobre fazendo eventos. Porque como eu não estava preparado para gerir aquilo, no início, cara, quando eu tomava um prejuízo, eu realmente tomava um prejuízo, porque eu não tinha... Quando eu acertei a mão lá em eventos, eu não tinha feito o meu caixa, não tinha feito a minha reserva financeira.
Com o tempo, depois apanhando, a gente aprende a fazer isso. Então, quando eu fui pro digital, essa bagagem que eu tinha ali no mercado de eventos me ajudou muito com isso. Eu vejo assim, que até o mercado de lançamentos é muito parecido com o mercado de eventos, né? Então, eu já fui mais preparado para isso, para quando eu abri minha loja, né? Para quando eu comecei a empreender, depois de um tempo. Mas eu até vejo assim que um dos pontos altos da nossa operação lá é porque a gente, cara, testava muito produto. Testar muito produto é o quê? Cara, eu fazia uma pesquisa, para o pessoal entender, né? Fazia uma pesquisa de produto em alguns sites. Na época era muito AliExpress ainda, né? Que a gente fazia muito drop que vinha da China. Fazia essa pesquisa. A gente tinha uma esteira muito consolidada, cara. Fazia a pesquisa, a equipe apresentava pro restante do escritório, o escritório dava uma nota pro produto, tinha uma nota de corte. Cara, não passou dessa nota, nem vamos testar. Passou dessa nota, que teve uma nota mais alta. Vai para teste. Teste que a gente diz, cara, vamos botar para rodar e vamos ver o resultado. Daí passava para um copywriter. Era assim, a segunda a gente votava, terça estava no copywriter, quarta estava no designer, quinta já estava com meus ads subindo campanha, programando para a segunda estar rodando. Então a gente fazia isso toda semana. E sem apego nenhum. Cara, testei o produto, não me deu resultado, matei. Mas tive muito trabalho fazendo a landing page. Cara, vou ficar botando dinheiro aqui em algo que eu tô vendo que não tá me dando retorno. Eu tenho mais 20 produtos para testar aí. E tem aquela coisa, né? Produto bom vende no primeiro dia. Exato. Né? Exato. Ele se destaca muito quando ele funciona. E, cara, se o produto é ruim, o cara que depois de um tempo com um pouco mais de experiência, cara, que nem tu comentou, no primeiro dia eu já vou ver, cara, isso eu não vou fazer virar. Então, talvez assim, daí entra de novo a Copa que a gente estava comentando, né? Tem um exemplo que eu gosto muito dessa época de dropshipping. Talvez tu vai lembrar do produto que era um mixer portátil. Então a gente testou esse produto, só que o que a gente fez? A gente testou esse produto voltado para dona de casa. E o produto não vingou na época. Depois de um tempo, cara, a gente pegou esse mesmo produto e mudou o posicionamento. Cara, e se a gente botar pro pessoal que quer ir pra academia fazendo whey? Bum, explodiu, vendeu muito. Mas o que é isso? Copy, né? Então eu entendi o meu produto. Tá, não deu certo ali para um determinado posicionamento, mas eu não fiquei insistindo naquilo. Vou forçar a goela abaixo, as pessoas estão usando em casa. Cara, não vingou. Eu não matei o produto, mas matei o posicionamento. Então, mudei a comunicação do produto. Procurei ângulos diferentes para vender aquele produto. E o produto deu certo. Mas assim, então, para quem quer começar assim, no dropshipping, quer entrar no mercado digital, eu concordo muito contigo assim, nesses aspectos. Cara, não precisa se expor. Pode fazer tua lojinha quietinho ali, estudar na tua, não precisa divulgar pra ninguém. Não precisa de estoque. Não precisa de estoque. Pode errar escondidinho. Escondidinho, e tu vai errar. E tu vai errar muito. Então, assim, raros os casos que acertaram de primeira e os caras que acertaram de primeira quebraram depois. Sim. Porque eles não estavam preparados pra errar. Então, assim, tu vai errar. Mas, cara, se tu acerta... Se é o que tu quer, seja persistente, cara, vai dar certo. Aos pouquinhos tu vai ajustando a tua página, tu vai ajustando teus produtos, tu vai ajustando o teu olho para entender um produto, vai ajustando tua copy, vai entendendo, cara, essa estrutura aqui é ideal para eu fazer uma página de vendas. Então, tu começa a brincar. A grande sacada que eu tive é que eu vim de 3, 4 anos no mercado de infoprodutos, e daí quando eu cheguei no dropshipping, é bem diferente, mas tu pode trazer coisas muito grandes, porque quando tu tá vendo no infoproduto, a quantidade de quebras de objeção e o nível da tua copy tem que ser muito maior. Porque não é tangível, né? Porque não é tão tangível. Agora, cara, um fone de ouvido, tu quer ou não quer? Eu posso te dizer, ele toca música. Né? Mas aí o que eu fiz? Eu comecei a usar estratégias de copy para fazer propagandas cada vez mais entretenedoras para os meus produtos. Né? E daí tem várias estratégias também, como aumentar o ticket médio, fazer aqueles bundles que a gente fala, que tu junta, se tu tá comprando fone, não quer levar o relógio também, não quer levar a caixinha JBL, então tu começa a, com o mesmo poder de tráfego, começar, ao invés de vender 200, vender 400, 500 reais. Isso faz muita diferença. E tu falou que às vezes tem que testar muitos produtos, e a tua estratégia às vezes era um pouco diferente da minha, que era testar muitos produtos e ficar mudando eles. A minha era pegar um e continuar até o final. Quantos produtos tu teve que testar para conseguir acertar lá? É que como eu entrei já numa operação madura, então esse meu ex-sócio que me chamou para a operação, ele já tinha acertado. Quantos produtos? Daí eu não sei te dizer a média, mas ele começou a ganhar, até para entender o contexto histórico que é importante, tá?
A gente tá falando de 2017, querendo ou não, 5 anos no digital. Nossa, É uma eternidade, era uma tá? eternidade. Então, como era um conceito novo, ele começou fazendo o grátis mais frete na Aham, época, lá né? atrás. Isso ele até não ganhou dinheiro, mas ele fez as primeiras vendas e isso acabou abrindo o horizonte dele. Cara, opa... Se eu vendi, é só questão de dar lucro. Exato. Então, assim, eu acho que assim, cara, ele deve ter testado, assim, menos de 10 produtos com certeza, até acertar a mão e ganhar bastante dinheiro. Uhum. Então, foi um processo rápido, ágil, assim, porque, cara, ele conseguia vir com um apelo forte comercialmente, porque, cara, a gente não conhecia o que era o AliExpress, o que era Shopee, não existia isso. Não existiam tantas empresas fazendo anúncio, então não é que seja caro, eu ainda acho que é barato anunciar, mas era mais barato ainda na época. Era um preço de banana. Era preço de banana, então ele acertou mais rápido do que eu vejo que eu... Claro, hoje se tu é uma pessoa qualificada, se capacita, tu pode acertar tão mais rápido quanto ele, né? Uhum. Mas tu tem que entrar também sabendo que hoje o mercado ele é mais maduro, Uhum. o que não é ruim. Antes, cara, tu fazia uma página de vendas ali, tu nem precisava ter essa estratégia de, cara, vou fazer aqui um upsell, vou tentar aumentar meu valor de venda botando mais um produto no checkout. Isso hoje é normal. É o mínimo, tem que começar, hoje é o mínimo. Tem que entrar assim. Na época já era o diferencial. Mas assim, depois que eu entrei na operação, como a gente já tinha escala, cara, era questão assim, a cada 3, 4 produtos a gente acertava um. Uhum. Então era mais ou menos nessa velocidade. E eu acho que é engraçado de falar dessa velocidade, que na época pra mim era ágil. Pô, um produto por semana. Cara, hoje em dia eu acho lento. Uhum. Entendeu? Por exemplo, essas estratégias de venda. Hoje em dia o normal é tu botar um produto a mais no checkout. Então, a gente amadureceu junto com o mercado. Então, tem muitas coisas que eu vejo assim, caraca, cara, como é que dava certo fazendo esse básico? Claro que para muita gente não é só o básico, né? Mas, enfim, a gente desenvolveu muito o mercado. Então, a gente cresceu muito com o mercado. Isso nos ajudou bastante também. E a gente fala sobre copy, né? Mas acho que dentro da copy é muito importante... Celular. Só um minutinho aqui. Estamos de volta. A gente falou muito sobre copy, que é a escrita persuasiva, mas dentro da copy é muito importante que as pessoas entendam um conceito chamado oferta. Uhum. Tem muita gente que confunde oferta com preço. Sim. Qual é a tua oferta? R$200. Não. Oferta é todo o caminho que tu vai fazer a pessoa percorrer até ela comprar o teu produto. Né? Então, como é que tu vai administrar essa oferta? Bom, eu vou fazer um anúncio. Daí esse anúncio vai levar a pessoa para uma página, essa página vai quebrar objeções, vai vender, e essa oferta vai ter um valor tal por troca desse produto. Valor é objeção de venda, preço é objeção de ponto. Então nunca é o preço o problema, né? É sempre como é que tu está gerando valor e percepção sobre aquilo. A gente sempre fala, cara, quer fazer uma oferta boa, por exemplo, cara, iPhone 13 por R$100. Todo mundo vai comprar, só que tu não vai ter lucro. Então, a oferta boa, na verdade, é aquela que consegue te dar lucro e consegue fazer com que muitas pessoas comprem. Então, a gente sempre tem aquilo, né? É escala e impacto. O que é impacto? Quanto que tu lucra por produto, por unidade vendida, e escala é o quanto tu consegue escalar. Às vezes tem um produto que pode te dar dando R$200 de lucro, mas tu consegue vender 20 por mês. Não sei escalar. E às vezes tu pode ter um produto que tá te dando R$20 de lucro, mas tu tá vendendo 200 mil unidades por mês e tu tá ganhando muito mais. Nas tuas estratégias, os produtos eram mais escaláveis, mais lucrativos ou era equilibrado entre isso? Cara, pra época eu acho que era um ticket bom, assim. Então, os produtos que nos trouxeram um maior retorno, eles tinham ali uma média de preço entre R$300 a R$500. Então, para a época era um valor bom. Então o ticket médio era de 350 o produto de entrada. Isso. É importante falar isso, né? Porque a gente não costumava trabalhar muito funista na época. O que eu já vejo hoje, cara, como é que a gente não estava trabalhando? Quanto dinheiro deixou na mesa? Exato. Porque a estratégia, basicamente, cara, vou fazer um anúncio, vou levar para uma LP, e essa LP, obrigatoriamente, ela vai precisar converter. Então, claro, a gente fazia remarketing, mas, por exemplo, funil de recuperação a gente tinha o básico, que era abandonou o carrinho ou emitiu um boleto e não pagou. Com o tempo, assim, o que a gente entendeu que esses produtos que a gente tinha mais margem eram os que estavam mais ou menos... que a gente vendia esse ticket, né? Então, sei lá, o cara custava até R$100 para a gente precificar de 300 a 500. Mas a gente também tem... daí não com talvez tanto volume em relação a lucro,
a gente fez bastante de dinheiro também com produtos de ticket mais baixo. Inclusive, a gente vendendo sementes. Sementes? Sementes. Então, é até engraçado. A gente tinha lá uma LP, a estratégia é muito parecida com esse do Grátis Mais Frete. Para quem não sabe o que é o Grátis Mais Frete, acho que é até legal falar. Agora, claro, o frete está um pouco mais caro, né? Então, tanto o interno aqui, pensando só a nível Brasil, mas como o dólar está um pouco mais caro, para te importar também o frete fica mais caro. Mas a ideia era, cara, a gente vai disponibilizar um pacotinho de sementes e tu só vai pagar o frete. Uhum. Então, só que o frete ele tinha que custar o valor para pagar o produto, para pagar o frete e para me dar o lucro, né? Fora todos os meus custos operacionais. Eu preciso vender muito em escala. Cara, deu dinheiro. Só que entram daí alguns outros questões de processo, que é até legal a gente falar. Porque daí, cara, tá, beleza, eu vou vender muito em escala. Só que ele me mandava muito suporte. Eu tendo muito suporte, eu preciso contratar mais gente. Eu precisando contratar mais gente, sobe o meu custo e sobe a complexidade da minha operação. Isso. E o meu tempo também, né? E meu tempo para contratar, treinar, ficar delegar, observando, então gerenciar. Acompanhar. Claro. Então, assim, a gente fez os dois, tá? E deram certo e deram errados com os dois tickets, tá? Mas se eu tivesse que falar assim, o que deu melhor retorno foi com os tickets mais altos. E daí, assim, daí seja um mercado de drop, seja um mercado de infoproduto, é uma opinião muito pessoal. Cara, se tu tá começando, tu não vai conseguir dar escala em comparação a outros players. Por exemplo, sou um expert, tenho 1000 seguidores no Instagram. Eu, com a experiência que eu tenho, eu já falo, cara, então tu vai ter um produto de ticket maior. Por quê? Porque tua escala ela não vai ser maior, não vai ser grande. Então tu precisa vender para menos pessoas, mas por um ticket maior. Mas daí eu não sei se eu vou vender. Cara, daí é teu processo de ajustar. A oferta. De ter uma oferta boa e de tu ajustar o teu processo para conseguir fazer essa venda. Mas isso foi algo até que quando eu entrei para o mercado de infoprodutos, eu aprendi na dor. Que foi, cara, comecei a vender muito, comecei a escalar muito, mas o meu lucro estava um percentual baixo. Por quê? Porque eu entendi, cara, a minha escala ela vai vir com o tempo. Essa minha construção de audiência ela vai vir com o tempo. Então, eu deveria, quando eu comecei, daí esse foi um aprendizado para quem está começando, cara, ter lançado meu produto por um ticket maior, mesmo que eu vendesse para menos pessoas. Claro, depois, com o tempo, tem uma audiência maior, cara, vou vender um produto de ticket mais baixo, que vai ser meu produto de entrada. Para fazer o funil de vendas. Posso trabalhar O que é o funil de vendas? Explica pra gente. Eu gosto de imaginar, daí agora eu vou entrar numa parte bem conceitual, tá? Quando eu trabalhava muito esse mercado de dropshipping e infoproduto, eu digo que eu olhava muito o funil de marketing. Daí agora vai ter gente se descabelando aí, tá? Porque, por exemplo, quando eu fiz faculdade, né? Lá na faculdade eu fui diretor de marketing do meu centro acadêmico. E dentro do marketing tava o comercial. Entendeu? Então muitas empresas dividem, né? Marketing e comercial, mas conceitualmente o comercial faz parte do marketing, porque o marketing existe para te vender. Entendeu? Eu entendo que são perfis diferentes, né? E até depois que eu fui diretor, eu separei a área. Entendeu? Cara, não, a gente vai ter área... Eu quero ter um diretor comercial e um diretor de marketing. Eu quero que tenha pessoas específicas, com um perfil específico olhando para elas, tá? Mas por que eu estou fazendo toda essa introdução? Porque eu vejo que quando eu fazia tanto dropshipping quanto infoproduto, eu trabalhava muito o meu funil de marketing. O que é o funil de marketing? Cara, eu vou trabalhar campanhas de alcance, de video view, para dar um entendimento para possíveis compradores. Uma estratégia que a gente utilizava muito vou rodar video view, vou extrair 95% das pessoas que assistiram esse vídeo e vou fazer um lookalike das pessoas que tem esse perfil. Daí, não sei se... Tá, a gente falou um pouco de grego. Vamos por partes. Então, o que acontece? O Facebook, ele te dá informações muito relevantes na hora de tu começar a crescer as tuas vendas, a aumentar as tuas vendas. E uma dessas informações muito importante é as pessoas que assistiram 95%, ou seja, até o final do teu vídeo, são pessoas que estão muito interessadas naquilo que elas viram. A tendência é que elas tenham um perfil de pessoas que
têm a tendência de gostar do teu produto. Exato. Por mais que seja vídeo ou view. Não necessariamente elas têm um perfil de compra. Mas elas têm um perfil de pessoas que se interessam por aquilo que tu tá anunciando. Então o que acontece? Esse tipo de pessoa, a gente pede pro Facebook. O Facebook tem uma ferramenta chamada Lookalike, quer dizer assim, público semelhante. Então a gente pede essas pessoas que têm esse comportamento semelhante das que viram o vídeo até o final com um perfil de compra, para comprarem. Isso era uma estratégia, até hoje é usada, assim, mas hoje em dia, quando tu tem mais capacidade de oferta, isso chega a ser menos relevante, assim, isso. né? Não, daí até é engraçado, eu vou conectar 2 pontos, né? Isso a gente fazia em 2018, eu acho. E eu entrei com uma reunião com um especialista do Facebook e ele me vendeu essa estratégia como se fosse algo revolucionário, né? Então, para ver o nível dos especialistas lá do Facebook. Mas era muito isso, assim, então o funil, assim, que eu chamo de marketing, tá? Essa não necessariamente é a nomenclatura correta. Mas é isso, cara, eu vou trabalhar através de campanhas, através de marketing, daí, enfim, não necessariamente precisa ser no digital, né? Mas através dos meus objetivos de campanhas ali, agora estou especificando no digital, ter esses pontos de contato com o meu potencial cliente, a partir disso vou bolar estratégias, que nem essa que a gente comentou agora, de fazer um público semelhante a partir do meu público personalizado, para tentar impactar, para tentar direcionar melhor ter mais lucro com o meu tráfego. Isso, exato. Então, como o e-commerce e até um infoproduto, a gente tem uma resposta muito imediata em relação àquilo que a gente está fazendo em anúncios. Então, estou trabalhando no dropshipping, vou testar um novo criativo, vou testar um novo público. Em pouco tempo eu tenho a resposta se isso dá certo ou não, né? Então eu vejo assim, eu na minha cabeça eu divido daí por isso, tá? Daí quando a gente vai entrar assim num funil comercial, é um pouco mais difícil da gente conseguir visualizar isso dentro de uma loja de dropshipping. Só para vocês entenderem assim, se eu tivesse que montar um funil hoje de dropshipping, métricas básicas, pensando em funil, o que eu olharia? Impressões, alcance, cliques, visualizações da minha página e conversão. Básico. Iniciate checkout também. Daí eu posto ali, adiciono as informações de pagamento, enfim. Tipo, de maneira simplificada, vamos visualizar isso. É um funil por quê? Porque eu vou ter um número maior de impressões, um pouquinho menos de alcance, um pouquinho menos de cliques, um pouquinho menos de visualização de página, vou perder entre quem clicou e quem visualizou, e um pouquinho menor de vendas. Posso ter estágios entre essas etapas do funil. Hoje, né, daí indo um pouquinho mais para frente, eu vejo, além disso, eu vejo muito o funil comercial, porque daí hoje eu trabalho na Funil, né, que basicamente é uma empresa muito voltada para growth, né, e estratégias de growth, em que a gente trabalha muito com clientes que possuem venda consultiva. Então, além desse funil, que eu vou chamar de funil de marketing, porque é normal ter essa separação dentro das empresas de equipe de marketing e equipe comercial. E o marketing, o objetivo do marketing, cara, é me entregar lead qualificado. Então, ele realmente não precisa analisar todo o funil. Se ele analisar, melhor. Mas, cara, a tua responsabilidade é me entregar lead qualificado. O do meu comercial é gerar venda. Então, a partir desse meu lead qualificado, eu preciso gerar venda. E daí eu posso ter novas etapas de funil. Vou usar um exemplo aqui de um mercado de incorporador, né? Um mercado imobiliário. Então, além desse funil que eu falei de impressões, alcance, cliques, visualização de página e vendas, daí que no caso não seria vendas, né? Seria lead. Eu posso transformar isso num outro funil, que é novos leads, que é todo mundo que entrou ali nesse novo funil comercial, atendimento iniciado, entrei em contato com esse lead que entrou, entendimento, o lead me respondeu, eu estou tendo um entendimento se ele é qualificado ou não, se ele é qualificado ele passa para a etapa de qualificado. A gente gosta de botar a etapa de agendamento, depois a etapa de atendimento, para eu conseguir meditar o que é qualificado eu consegui agendar, o que é agendado eu consegui atender. Eu sempre tenho perda aí nesses processos. Tive ali a etapa de atendimento, daí depois eu tenho a etapa de proposta e a etapa de venda. Então, cara, isso pode ser um funilzão também, mas como a gente trabalha com áreas separadas, a gente normalmente analisa separadas. E daí eu também posso ter um funil de pós-venda. Sim, né? Então, que é uma ampulheta que a gente fala. Que é a ampulheta de vendas, né? Que é muito utilizada em CS. Daí a gente até está mudando um pouco esse conceito, que é algo que daí eu já vou botar a carroça da frente. Né? Que é o redondo. Que, cara, é por funil, tá? Mas quando a gente visualiza a ampulheta, parece que a ampulheta tem fim, né? Apesar de a gente entender conceitualmente que não necessariamente. Cara, o cara vira
Daí o pessoal vai ter que botar lá no Google ampulheta de vendas e entender as etapas direitinho, acho que fica mais fácil para o pessoal visualizar. Mas parece que ela tem fim, né? E o que a gente está tentando fazer lá na Funil, principalmente, é o que a gente chama de growth loopings, né? Então, eu entendo que, cara, eu tenho meu funil de marketing, eu tenho meu funil de vendas, eu tenho meu funil de desenvolvimento de produtos e eu tenho meu funil de retenção. E tudo isso se conecta num looping, como se fosse um círculo. Porque, cara, se eu estiver fazendo um bom trabalho na etapa de desenvolvimento de produto, eu vou reter mais. Eu retendo mais, eu vou gerar mais oportunidades organicamente. Então, o que a gente está tentando quebrar hoje em dia é, cara, como que eu boto eu pago por um lead qualificado e como que eu faço esse lead qualificado virar mais 10 orgânicos através de indicação? Então, esse é o nosso desafio hoje, entendeu? A indicação é a chave do negócio. Porque, cara, daí eu já para quem tá pensando em iniciar, ou para quem já iniciou no marketing digital, enfim, trabalhando com tráfego pago principalmente, tem uma notícia para te dar. Vai ficar mais caro anunciar. E cada vez mais vai ficar mais caro anunciar. Então, o que vai diferenciar as pessoas que vão prosperar presta atenção, das que não vão? Cara, é tu criar estratégias em que tu vai, através de um investimento financeiro, tu não necessariamente tu vai fazer só uma venda, tu vai fazer 10. Então, cara, eu tô fazendo um investimento financeiro que vai ficar cada vez mais alto para trazer uma pessoa para minha base, eu preciso explorar ao máximo essa pessoa. E como que eu exploro ela? Retendo ela, mandando ela satisfeita, tendo um processo bem definido. Enfim, conseguindo indicação, vendendo mais vezes para ela. Isso. Então eu preciso criar um processo tão foda que essa pessoa vai recomendar para outras pessoas. Então é isso que a gente está chamando de growth loopings. A gente ainda está estruturando isso direitinho. Acabei ligando os dois assuntos, mas é porque, cara, processo de vendas online é isso, né? Inevitavelmente a gente vai linkando uma coisa com a outra e a gente vai se desenvolvendo e vai aprendendo e a gente vai introduzindo novos conceitos. Introduzindo novos conceitos e adaptando outros. É um Frankenstein, né? Tu vai montando e tu vai aumentando um monstro e cada vez a tua empresa vai conseguindo fazer mais coisas com aquele investimento. Exato. E daí isso muda também um pouquinho a lógica do que a gente fazia lá atrás com dropshipping e o que a gente visa fazer hoje entrando em empresas, né? Até só para dar uma introdução, né? Então, como eu falei, hoje eu trabalho na Funil, né? Sou PO lá no Funil. Então, como se fosse um líder de projeto. Então, hoje eu tenho uma cartela de clientes, eu entro dentro das operações, entendo qual é a necessidade daquele cliente e normalmente são as mesmas, independente do tamanho da empresa. Até algo te falar, a gente está falando de área comercial e área de marketing. Eu entro para falar com a área de marketing, porque o comercial não sabe qualificar as oportunidades que eu estou gerando. Eu entro para falar com o comercial porque o marketing não me gera lead qualificado e a gente fica nessa briga sem fim. Então a Funil ela entra dentro das empresas para primeiro dar visão para os empreendedores. Como que eu dou visão para os empreendedores para eles serem mais assertivos em relação a uma tomada de decisão com dados? Então, quando uma empresa ela cresce muito e ela fica muito grande, normalmente o empreendedor responsável por ela perde a mão. O crescimento da empresa ele não consegue acompanhar para gerar esses dados necessários que ele precisa para tomada de decisão. Então, se ele não tem dados, como é que ele vai saber se ele precisa investir mais no Facebook ou no Google? Mais do que isso, se ele não tem dados, como é que ele vai investir mais num conjunto de anúncios do que outro? Como é que ele vai matar um criativo? Porque daí eu estou falando de venda consultiva, daí isso aqui é assunto realmente para gente grande, que é o seguinte, cara, trouxe um lead para minha base, tá? Se eu só sei que ele veio do Facebook, como é que eu vou saber depois de um processo de 4 meses que eu estou vendendo um imóvel, vou ter um processo de 4 meses ali, desde que ele entrou na minha base até ter a venda. Como que eu vou saber que esse processo, que esse lead que comprou veio de qual conjunto de anúncios e de qual criativo? Porque é isso que eu preciso entender. Tem que ter domínio do teu negócio. Exato. Então, quando eu dou essa clareza pro empreendedor, ele, cara, foda-se o que está me gerando mais volume de leads. Eu quero mais leads qualificados. Eu quero resultado. Eu quero resultado. Se está me gerando 1000 leads, mas eu estou fazendo uma venda, eu prefiro investir no que me gerou essa venda. Vou escalar aquilo ali, vou escalar essa comunicação, vou escalar esse processo, vou escalar esse criativo, vou escalar esse conjunto, vou escalar esse canal de aquisição. Então muda. Tem uma coisa muito legal que tu falou sobre visão, né? Se eu não me engano, essa frase é do Henry Ford, que ele fala: dinheiro não é escasso, visão é.
Então, quando tu tem uma visão clara, quando tu tem clareza, quando tu tem recorrência, tu tem assertividade, dinheiro sempre vai aparecer para as boas oportunidades, mas tu tem que ter domínio. Para ter domínio, tu tem que desenvolver propriedade dentro dos dados, tu tem que metrificar, tu tem que entender o que eles significam. Tudo isso para melhorar todo o teu processo de venda, tua oferta e os processos de otimização, tanto de criativo, de anúncio, dessas coisas. Mas pra gente fechar, então, o drop e continuar nessa sequência. Fui longe, né? Pra essa sequência que a gente estava construindo. Fala aqui, assim, os melhores momentos do dropshipping, na experiência que tu teve, pra galera aí que ficou entusiasmada com essa conversa, captar a vibe e vibrar junto. Cara, assim, primeiro eu associei assim, um dos melhores momentos do dropshipping à equipe que eu tinha. Então, foi ela que fez o escritório prosperar, independente do processo que tenha sido montado, independente da força financeira que o escritório tinha, se não fossem as pessoas executando aquilo com maestria, não dariam certo. Meu ponto de partida é sempre pessoas, tá? Um outro ponto assim, que eu vejo assim, como alto é a simplificação do processo. Então, que daí até linka um pouco com o que eu estava falando. Cara, como que eu cresço de uma maneira que eu tenha controle sobre as informações? E, na minha opinião, o primeiro passo é simplificar. Então, cara, eu não vou ter 1000 ferramentas, eu não vou ter 1000 processos, eu não vou ter... eu vejo muito assim, que é muito comum também vou usar essa ferramenta porque aqui eu vou criar as minhas tasks, as minhas atividades do dia. Eu vou ter uma outra onde eu vou fazer um controle de uma planilha. Eu vou ter uma outra ferramenta que é onde eu vou me comunicar com o time. Mas eu vou ter uma outra que é onde vai registrar o que eu falei com o cliente. Cara, Simplifica. O primeiro passo de qualquer operação é simplificar, pensando no longo prazo. Cara, se eu quero crescer, eu preciso crescer de maneira simplificada, tá? E, cara, o terceiro ponto que eu vejo, assim, que de comemoração em relação ao dropshipping é resultado. Ponto. Então, cara, eu era muito feliz porque eu gerava resultado. Entendeu? A partir desse resultado, cara, por mais que eu ainda prestava um serviço quando eu iniciei no dropshipping, é satisfatório. E como isso serve para várias coisas da vida, né? Pô, se tu tá com um dia ruim, se tu tá com um dia difícil, pensa daqui um pouco em fazer algo que te dê um resultado. Vai fazer um treino, vai melhorar alguma coisa do teu dia. Procura um resultado que te estimule a cada vez mais continuar nesse estado positivo de alta vibração. Eu falo, tipo assim, cara, alta performance não é sobre fazer mais coisas, é sobre fazer mais resultados. Perfeito. A alta performance é sobre gerar resultados, porque resultados nos estimulam a cada vez mais crescer e ter vontade de viver. Que eu acho que a gente procura, na verdade, né, é fazer as coisas que nos dê vontade de viver e conseguir ter resultado com elas. Resultados que atendam às nossas necessidades. O resultado fazia com que a gente tivesse uma vez por mês um happy hour no escritório. Entendeu? Tu acha que teria clima? A empresa falindo. A empresa quebrando, fazer um happy hour. Então, cara, uma vez por mês a gente fazia um happy hour de comemoração em relação aos resultados que a gente estava tendo. Então, e daí, cara, linka tudo, né? Pô, tem um processo que me permite fazer uma comemoração durante a semana. A gente não está correndo atrás do rabo. Eu simplifiquei o processo para que a gente esteja adiantado em relação a isso. Tenho pessoas, né? Então, porque eu poderia ter o resultado, mas não ter o clima para comemorar com as pessoas. Pô, que merda, hein? Tô tendo resultado, mas não gosto dos meus colegas de trabalho. Ou, tem muito ego, tem muita vaidade. Então, assim, a gente demitiu pessoas porque, cara, não tem... Clima cultural. Não tem a cultura que a gente quer pregar aqui dentro da empresa. Mas gera resultado. Foda-se. Não tem fit. Entendeu? O resultado que ele está gerando está prejudicando o resultado das minhas outras 5 pessoas que estão aqui no meu escritório. Então, cara, não vou manter. E daí, por último, que nem tu comentou o resultado, cara, porque a gente vê na prática ali, cara, fiz 1000 vendas. Cara, e resultado é um dado, né? Não tem como tu discutir com o resultado. Ponto, entendeu? Então, cara, chegamos lá. Parabéns para nós. Então, assim, eu vejo assim que, claro, né, tem muitos... nessa época de dropshipping eu me conectei com muitas pessoas que me ensinaram muito, então eu tinha muito acesso. Eu era bem mais quietinho na minha, né? Que bom que o drop permite isso, mas eu tinha muito acesso a pessoas de outros estados, então eu estava sempre fazendo videochamada de pessoas que me ensinavam muito também. E eu estava tendo acesso porque a gente gerava resultado. Então foi uma época muito boa.
E como é que foi essa transição daí do drop? Tu começou a ir pro infoproduto? Como é que foi essa... O que aconteceu? Tá, não, legal a pergunta, assim. Quando eu entrei no drop ali, eu separo em 2 momentos. Teve os primeiros 6 meses em que eu realmente emergi na operação de dropshipping, entender o que é dropshipping, como fazer esse modelo dar certo. Depois de uns 6 meses, eu já dominava bastante, assim, ferramentas, processo, time, já estava, assim, um pouco no piloto automático. Então, eu me desafoguei um pouco em estudar somente dropshipping. Cara, entendi que o digital não é só fazer os posts. Tá, mas será que só tem um dropshipping? Vou ver o que mais tem no digital. E eu lembro que eu fiz um Instagram daí na época e eu tinha estabelecido como meta, cara, vou seguir 10 pessoas do digital e vou acompanhar todos os dias o que essas pessoas estão fazendo. E daí, assim, eu nem lembro direito quem eram as pessoas, mas acho que era o Thiago Nigro, Natália Arcuri, tipo, uns pessoal que 2018, 2018 para 2019 já tô falando, que era um pessoal que era gigante, ainda é gigante, né, mas na época era ainda mais, né, tinha um distanciamento muito grande em relação a outros players. E vendo o Instagram deles todo dia, eu notei que existia um padrão. O que era o padrão? Produzia conteúdo, daí fazia uma semana de aulas gratuitas, daí normalmente era semana do investidor, desafio do não sei o que, maratona, não sei do que. Faziam as aulas gratuitas, abriam um carrinho por um determinado limite de tempo, normalmente era 5 dias. Fechavam um carrinho, voltavam a produzir conteúdos. E eu, caraca, mano, dos 10 perfis que eu tô seguindo, 7 fazem isso. Pô, tem um padrão aí. Que depois eu fui descobrir que é a fórmula de lançamento, enfim, que é um modelo clássico de lançamento. E, cara, vou estudar mais sobre isso. O que me aproximou do infoproduto é, cara, nossa operação de drop vendia muito, então, cara, não é só mil maravilhas, tem as dores de cabeça de empreendedor. Acabou minha bateria. Mas volta aqui. Beleza. Então, galera, acabou a bateria do AEL, nós vamos seguir aqui, vocês ficam ouvindo juntos. Que, por exemplo... Vou fazer o seguinte, eu vou virar ele aqui, ó. Eu acho que talvez caiba... Nós dois. Tem que... Só um segundinho aí, galera. E agora eu vou... Deu. Então nós vamos seguir agora. Live foi feita pra dar errado, né? Live foi feita pra testar se a pessoa é boa no improviso. Então tá, vamos começar agora. Show de bola. Tá. Mas daí, falando assim do infoproduto, né? Então, primeiro eu identifiquei um padrão, tá? De pessoas que eram muito grandes no mercado digital. E elas não vendiam um produto, né? Então, elas vendiam um infoproduto. Opa, entendi o conceito de infoproduto. Tá, mas deixa eu entender a metodologia por trás dessa venda. Ah, entendi. Ah, é lançamentos, né? Então, enfim, a gente citei o Fórmula porque ele foi, assim, um pontapé inicial aqui no mercado brasileiro. Tu fez muito, né? O Fórmula de lançamento. Fez lá em 2015. E daí, que nem eu comentei, né? O dropshipping, cara, é a melhor maneira de iniciar, a melhor maneira de tu fazer caixa, a melhor maneira de tu escalar, mas tem os percalços, que não são só os de teste de produto, são a da entrega de produto. Então, por exemplo, cara, um produto leva em torno de 30 dias, levava pelo menos na época para chegar. Cara, durante esses 30 dias tu tem que dar suporte pro teu cliente. O cliente recebia, não estava satisfeito com o produto, cara, ele tem direito a fazer a devolução do produto. Então, cara, precisava enviar para o escritório. Chegava no escritório, a gente reenviava o produto daí para outro cliente, para não ficar com produto, para não ter produto em estoque. Então, esse suporte, ele era... Trabalhoso. Muito trabalhoso. Minha maior equipe no dropshipping era suporte. Entendeu? Então, tipo, sei lá, tinha um copy para ter 10 suporte. Então, realmente era bastante trabalhoso. Em paralelo a isso, né, eu conhecendo esse mercado de infoprodutos e por eu ter um bom relacionamento com pessoas que eu conheci na faculdade, eu vi uma possibilidade que era, cara, eu entendo certos padrões de venda online, que é o de dropshipping. E se eu vender um infoproduto através dessas pessoas que detêm algum conhecimento específico e eu sei que são muito fodas com isso? Até só fazendo um parênteses, né? Muita gente fala, cara, faculdade, hoje em dia não vale a pena fazer faculdade. Eu entendo em partes, tá? Mas pelo menos pra mim a faculdade chegou a um ponto que eu não aguentava mais estar em sala de aula. Mas o networking que eu fiz, as pessoas que eu conheci através da faculdade, cara, eu demoraria muito tempo pra fazer se eu tivesse, enfim, frequentando cursos ou outras coisas. Porque querendo ou não, tem um vínculo ali que eu tive de 5 anos com algumas pessoas.
e conhecendo elas, vendo que elas eram muito boas naquilo que elas faziam, eu cheguei com elas, cara, olha só, eu tô trabalhando com dropshipping, mas existe esse outro mercado aqui, que é o mercado de infoprodutos, esse mercado de lançamentos. Vejo que tu entende muito de determinado assunto, não pensou em expor isso na internet, de repente montar um infoproduto, me expliquei que era o conceito de infoproduto e a gente vender na internet? Algumas pessoas, cara, bora! Nem eram pela possibilidade financeira, era mais para atingir mais pessoas mesmo. Porque daí outra possibilidade para quem está começando aí, cara, tem muita gente que é muito boa num assunto como, por exemplo, RH, recrutamento e seleção. E essa pessoa ela não quer estudar marketing. Ela quer estudar aquilo que faz sentido para ela daquela área. Então, ela entende muito daquele determinado assunto, mas ela não sabe como aumentar o potencial de alcance dela. E daí era onde eu chegava, que é o que a gente chama de coprodutor, né? Então, eu fiz essa proposta para algumas pessoas e, em paralelo, eu comecei a fazer alguns lançamentos. O que me chamava a atenção no lançamento, era o meu suporte era menor. Eu já tinha feito um caixa, então eu estava um pouco mais tranquilo para arriscar, né? Para esperar dar resultado. Então, cara, eu faço a venda e eu entrego um login e senha. Então, por mais que a pessoa possa ficar não satisfeita, mas o processo de reembolso ele é muito mais prático. Simples, é muito fácil. simples. E eu também tinha um encantamento porque as pessoas que eu fechei parceria, eu realmente acreditava naquilo que elas estavam divulgando. Então, na minha cabeça, eu tô gerando um impacto maior e positivo no mercado de infoprodutos. Daí teve algo que foi diferente da nossa trajetória, né? Eu vi um podcast teu que tu fala, cara, quando começou a pandemia, eu vi a possibilidade de escalar o meu negócio no dropshipping. Quando teve a pandemia e eu já estava um pouco dividido nesse mercado, eu botei assim no papel, cara, tem aqui o dropshipping que me deu uma segurança, me deu toda a base que eu tenho, me deu poder de caixa para eu conseguir apostar em outras coisas, mas o dólar tá subindo, os correios estão atrasando, tá me gerando muita dor de cabeça, em paralelo a isso eu tenho essa outra possibilidade aqui. O que pesava contra essa outra possibilidade que eu ainda não estava consolidado. E por mais que seja um mercado digital, cara, são conceitos diferentes. Então, por exemplo, no mercado de dropshipping, os nossos criativos eram muito de vídeo. Muito vídeo. Cara, raramente imagem performava bem. No máximo um GIF, assim, que a gente costumava fazer, performava. No mercado e eu fui pro mercado de lançamentos com essa cabeça. Cara, o que performa bem é vídeo. Chegando lá no mercado de lançamentos, fiz um vídeo, deu certo. Fiz um segundo lançamento, meu vídeo não performava e eu tentava e gravava novo vídeo. Daí eu falei, cara, quer saber? Eu vou botar um card aqui com o cronograma das aulas. No meu número de inscrições subiu sumariamente. Só tô dando esse exemplo porque, por mais que, cara, tenha o tráfego, tenha tudo ali, são conceitos um pouco diferentes. Então, eu não tinha aquilo ali consolidado. E também o meu fluxo de caixa, eu precisava ter uma reserva financeira para aguentar o fato de eu vender e receber só depois de 30 dias. Isso é complicado. Então, até se tu não tem um bom fluxo de caixa, financeiramente falando, se tu precisa que aquilo te dê resultado, vou fazer um lançamento, vou tirar o dinheiro para sobreviver, eu já acho que o lançamento não seja um melhor modelo. Cara, vai pro dropshipping. Que tu vai ter um resultado a curto prazo melhor. Faz teu caixa ali quietinho. Faz teu caixa quietinho. E daí depois tu pensa em Estuda migrar. enquanto isso, prepara. Isso. Tu vai aprender muita coisa que tu vai reaproveitar. Então, estrutura de landing page, cara, entendi. Plataformas que criam landing page, plataformas de e-mail marketing. Então, eu não parti do zero quando eu fui pro mercado de lançamentos. E eu fiquei 1 ano fazendo lançamentos sem tirar R$1. Tudo que eu ganhava, eu reinvestia. E tem que ser, né? Pra tu crescer. Então, só que eu só consegui fazer isso por causa do dropshipping. Porque eu tinha reserva. Porque eu tinha a reserva financeira. Então, quando teve a pandemia ali, foi mais ou menos quando eu, cara, não tem como fazer as duas coisas. Eu fiz esse processo de migração, eu já estava muito mais ligado ao mercado de infoprodutos e daí, ali em abril de 2020, eu decidi, cara, vou focar nisso. E daí, cara, na época eu era maluco por lançamento, eu achava que podia lançar todo mundo. Fiz muito lançamento, cara, de maio de 2020 até março de 2022 eu fiz lançamento em todos os meses, em alguns meses mais de um lançamento. Tá?
tive muito aprendizado. O que eu gostava bastante, né, como eu sou um cara muito processual, o mercado de lançamentos, ele tem, que nem eu comentei, né? Se eu entendi o padrão sem estudar, é porque tem as etapas bem definidas. Bem definidas. Isso facilita muito para quem está começando. Só que chegou num ponto que eu caí numa armadilha de ficar muito cômodo em cima do meu resultado. Eu parei de... Primeiro, me tornei menos produtivo. Segundo, eu me tornei menos inovador. Então, vamos fazer um lançamento. Mas aquilo ali já deu certo, vamos replicar o que já deu certo. Parei de trazer coisas novas pro meu negócio. E, cara, daí eu entrei assim, num ponto de estagnação em relação ao meu faturamento. Que era, cara, eu lançava, dava um lucro, conseguia tirar meu salário, né, meu prolabore, mas eu não estava mais crescendo. Entendeu? Até que daí, no início desse ano, conversei com o Iago, né, que a gente começou no início do podcast, e dele me fez um convite para entrar na Funil, enfim, né, para virar PO da Funil. E daí, pelo momento de vida também, casou muito bem, né? Eu até brinco que eu fiz um processo ao contrário, né? Eu comecei empreendendo durante 7 anos para depois ir pro mercado de trabalho. Se eu pudesse reescrever minha história, eu faria diferente. Cara, primeiro eu vou pro mercado de trabalho e depois vou aprender algumas coisas e empreender com mais estrutura, que foi mais ou menos o que eu fiz, né? Eu empreendi naquela época, daí eu olhei assim, a empresa é muito mais do que vendas. Exato. Eu preciso ter mais estrutura, ter conhecimentos. Daí eu fui trabalhar em multinacional, trabalhei um tempão na Dell, trabalhei em multinacionais famosas e mas na multinacional tu não aprende porra nenhuma. Tu é o número 1, 2, 3, 4 de 600 milhões de funcionários. Sim. Daí eu comecei a trabalhar em startup. Trabalhar em startup fez com que eu crescesse muito e eu aprendi, tipo assim, como gerar resultados que eu posso ver, porque numa empresa multinacional tu não vê o teu resultado, tu vê muito pouco dele, né, comparado ao que a empresa faz. E aí sim, quando eu fui empreender de novo, já tinha conhecimento de multinacional, que multinacional tem processos muito avançados, conhecimento de startup, que ela tem agilidades que a multinacional não tem, né? E aí casou. Aprendi muita copy e depois que eu aprendi copy deu muito certo. Eu vejo assim, né? Eu sempre preferi trabalhar em estruturas mais enxutas, né? Sim. Por ter essa agilidade e também aprendizado muito rápido. E até quando eu cheguei na Funil, assim, a gente até comentou, né? Eu tava um pouco enferrujado, porque eu sentei no resultado, entendeu? E daí quando eu, vou aceitar esse desafio, eu saí de uma zona de conforto em que eu me tornei muito mais produtivo, conheci muito mais pessoas, comecei a desenvolver um outro modelo de análise de funil, que foi o que a gente comentou um pouco antes, né, desse funil mais comercial. Saiu do home office. Saí do home office. Nesses 2 anos de pandemia, eu trabalhei só de casa. Então, e é um processo que a gente não... hoje em dia é fácil de eu ver, com esse distanciamento, né? Mas enquanto eu estava vivendo ele, eu estava bem acomodado, assim. Então assim, foi um chacoalhão necessário, assim, para novos desafios e também para sair de uma zona de conforto. Mas eu me considero empreendedor. Entendeu? Mesmo dentro de empresa. Mesmo dentro de uma empresa. E, claro, eu também, que me favorece é que eu sempre trabalhei em ambientes que sempre me deram muita liberdade, né? Então eu tenho um pouco desse perfil de que precisa ter liberdade. Então, não estaria dentro. Eu preciso ter liberdade para criar, preciso ter liberdade para tocar, preciso ter liberdade para liderar. Então, tanto lá na operação de drop lá atrás, né, quando fui convidado, quanto agora, na Funil eu tenho muita liberdade. Então isso facilita muito esse meu processo de empreendedorismo e querendo não me dar um background um pouco maior, né, em relação a esse processo de vendas. Então que eu consigo enxergar ele um pouco mais extenso, né? Por isso que hoje em dia eu vejo lá atrás, caraca, como é que a gente fazia dinheiro com essa estrutura tão simples, tão enxuta, que é algo que hoje em dia até dá certo, né? Mas é um arroz com feijão, né? E deixa muito dinheiro na mesa. Esse é o principal. Então, por exemplo, a gente tinha lá vamos falar de dropshipping. Eu tinha lá um processo de recuperação de carrinho abandonado e boleto. Mas eu não tinha nenhum... De LTV. Quando eu fui pro mercado de infoprodutos, eu tinha. Então, só em renovação, fiz dinheiro, entendeu? Então, o cara já tá na minha base. Fazendo até hoje, se bobear. O cara tá na minha base. Então, ele já me conhece. Claro, já todo mundo tá cansado de ouvir isso, mas é mais fácil vender para quem já te conhece. Ponto, entendeu? Só o cara precisa estar satisfeito. Muita indicação. Então, como é que eu posso gerar um processo? Isso eu acho que é legal falar. Eu tinha uma preocupação genuína que as pessoas fizessem os cursos que eu vendia.
Porque tem muita gente que vende o curso, cara, fez, não fez. Não, cara, eu montei um funil pra recuperar o cara que tinha comprado, mas não pra vender, pra ele fazer meu curso. Mandava um e-mail. 15 dias sem entrar na plataforma, olha só, tudo bem, aconteceu alguma coisa, tu precisa de alguma ajuda com acesso, Se tivesse que mandar o WhatsApp, a gente mandava. Esse é o ponto, porque eu entendia que, cara, se o cara fizer o meu curso... Ele vai ter resultado. Ele vai ter resultado. E a partir disso eu vou vender mais. Pra ele e pras pessoas que ele indicar. Então muda um pouco o game, né? Sensacional. Cara, que bate-papo incrível. Um prazerzaço te ter aqui. A gente chegando agora pro final, eu gosto sempre de fechar com aquela perguntinha clássica, né? Tu não tem filhos ainda, né? Ainda não. Tu tá com 29 e planos pra ter filho ano que vem. Então tá chegando. Tá chegando o momento. Cara, se tu pudesse deixar um recado pro teu filho ou pra tua filha, que vai ficar gravado aqui pra um dia ele assistir caso tu não esteja mais aqui, que recado tu deixaria? Tá, legal a tua pergunta. Acho que eu deixaria um recado, mas com alguns pontos. Então, não ser tão específico em relação ao meu recado. Tá? O primeiro ponto é, cara, foco no longo prazo. Então, o que vai te gerar resultados verdadeiros, genuínos e consolidados é o longo prazo. Então, tu pode até fazer um dinheiro no curto prazo, mas o que vai definir se tu vai prosperar ou não é o teu longo prazo. Daí, dentro desse mesmo recado, o que eu diria pra ele, cara, é que nada supera a disciplina, nada supera a constância de tu estar fazendo aquela atividade genuinamente todos os dias. Então, até a gente estava conversando, tu perguntou, tu lê? Eu leio um livro por mês. Se tu for ver, cara, não é um absurdo isso. Mas eu leio um livro por mês há 7 anos. Entendeu? E eu não pretendo parar. Sim. Então, pode parecer pouco, eu olhando o micro, mas eu olhando o macro é muito. Por causa da constância. Então, eu levo isso muito para esse lado de business, né? Então, cara, o que eu posso construir pensando no longo prazo, em que eu vou ter minha constância, minha disciplina e que, cara, 1% melhor todos os dias. Esse é o meu objetivo. E daí, só para finalizar, daí acho que é um pouco aspiracional, mas eu sou um cara que acredita muito de que quando o perfis de pessoas se encaixam para determinadas atividades. Então, cara, tu precisa entender conceitualmente aquilo que tu gosta de fazer, os teus pontos fortes, os teus pontos que tu precisa trabalhar, e tu precisa estar num ambiente e fazendo atividades que vão potencializar as coisas boas que tu tem. Ponto. Então, não gosto de vender, eu não sou bom vendendo. Tu só não descobriu um modelo de vendas que tem a ver com o teu perfil. A gente falou de diversos modelos de vendas aqui. Eu, por exemplo, me dava muito bem com lançamentos, por quê? Porque eu sou um cara mais de relacionamento. Então, eu gerava relacionamento através de um expert com a sua audiência e fazia a venda. Eu não estava ali fazendo esse fechamento, que é o que eu estou desenvolvendo hoje, aprendendo mais hoje, né? Então, eu entendi também, cara, é um ponto que eu posso melhorar, por que não melhorar? Se no futuro eu vou estar executando isso sendo um fechador, né, um closer, não sei. Mas sair dessa zona de conforto para me desenvolver nisso e entendendo os meus pontos fortes, cara, eu vou me especializar naquilo e vou potencializar aquilo. Então, é um recado final, assim, mas que eu destaco esses 3 pontos, né? Então, a constância, a disciplina de estar fazendo aquilo que tu gosta, focando sempre num resultado concreto no longo prazo. Ponto. Maravilha, sensacional. Show. Prazerzaço de ter aqui. Cara, brigadão aí. Tivemos alguns problemas em relação à live, mas live é feita para dar errado, né? Não adianta. Live é feita para dar errado, mas o podcast vai ficar no ar para todo mundo que quiser ver. Pode ver e rever. Galera que acompanhou até aqui, então, sigam a Ael nas redes sociais. Como é que tá o teu @lá? Ael.brasil com Z. Maravilha. Então, eu tô agora com planos, né? Eu dei uma sumidinha, assim, das redes sociais, né? Nesses últimos meses, assim, um pouco lá atrás para focar mesmo no meu business, né? Lá de lançamentos, cara, que eu tava botando, que não queria diversificar foco. Agora, como eu fui para funil também, eu precisei ter esse tempo de adaptação, de entender o modelo de negócio, entender nova estrutura, mas agora eu tô um pouco mais tranquilo, pretendo estar voltando, compartilhando e justamente bem assim naquilo que a gente conversou, que é, cara, vamos compartilhar conteúdo. Vamos divulgar para as pessoas poderem ter um farol, né? Uma luz para seguir. Isso. Se alguém escutou o podcast e teve algum insight, já valeu a pena. Manda uma mensagem pra gente, a gente adora ouvir os feedbacks de vocês. Show. Fechado, irmão. Obrigado pelo convite, até a próxima. Nos vemos numa próxima. E aí, obrigado por ter assistido esse vídeo até o final.
compartilhe ele com alguém que faça sentido essa mensagem e me siga nas redes sociais, Eduardo Duca, Facebook, Twitter, TikTok e Instagram. Te vejo lá.